Farei uma demonstração de como alterar a forma desse modificador em situações desejadas. Muitas vezes, falta de recurso impede de você ter um arsenal de modificadores, por exemplo, strip box, softbox, octobox. E aí a pergunta é, eu consigo fazer de um modelo um outro modelo? É possível sim, algumas limitações, mas é possível. Vou dar um exemplo. Eu preciso fotografar uma garrafa ou garrafas e eu não tenho strip box. Por que se usa strip box? Porque o strip box, esse modelo aqui, ele traz uma forma retangular, bem desenhada. Então, muitas vezes na garrafa vem esse reflexo e fica muito legal. Ele acompanha a forma da garrafa. Se eu fotografar com uma sombrinha ou com um octobox, o reflexo vai virar meio um círculo ou a forma do octobox. E não fica legal na garrafa porque não atinge o contorno por completo. E aí, como fazer essa modificação quando não se tem um softbox ou mesmo um strip box? Eu vou fazer uma demonstração utilizando o Octo e para mostrar em outros recursos também, por exemplo, eu quero um reflexo na lente de um óculos e na lente do óculos eu quero que seja um retângulo ou uma faixa bem delineada. E aí como que se faz isso? Então, esses tipos de situações que a gente enfrenta e a falta de recurso muitas vezes faz com que a gente se busque alternativas simples e baratas para poder atingir o objetivo que é a fotografia conforme o desejado, tá? Então eu vou fazer um strip box, a ideia é demonstrar como se faz um strip box a partir de um octobox. Eu vou utilizar um tecido, vou utilizar também grampos de papel, esse tipo de grampo de aço, é fácil de encontrar em papelaria. Você pode encontrar esse tecido que eu vou usar, que é um tecido nylon, mas se possível um tecido um pouco mais grosso, porque o nylon, por ser um tecido fino, é necessário fazer várias camadas. Por exemplo, cartolina preta funciona muito bem também, tá? O ruim da cartolina, que dependendo do tamanho do seu modificador, ela começa a ter que fazer, ela começa a juntar mais de uma folha, e aí você não tem uma cobertura ideal e vai ter que fazer colagem com fita, enfim, envolve um trabalho maior. O tecido não, prendeu, esticou, já vai resolver. Eu vou fazer a demonstração aqui com um tecido nylon, tá? Vou fazer de um lado só, para facilitar o entendimento. Então, esse é um nylon preto, tá? Eu vou dobrar em duas partes. Aqui, por exemplo, eu vou pegar a parte dobrada, vou colocar aqui em cima, com o grampo de aço, grampo de papelaria. Vou colocar no tamanho que eu desejo, por exemplo, aqui. Vou travar também embaixo. O ideal para fazer uma forma retangular certinha é acompanhar as bordas do próprio octobox, tá? Então vou acompanhar aqui, vou esticar, travar novamente e depois eu travo o restante. Então aqui já travou, vou pegar um outro grampo. Fazendo essa cobertura, já dá para ter uma ideia do propósito, tá, gente? É isso daí, ó. Então, nessa situação, a luz será mais difícil passar aqui. Eu vou fazer o giro. A luz não passa na parte preta, vou dar um giro aqui no octo. Se eu preencher a outra parte aqui, todo o meu octo virou um retângulo, que vai virar um strip box, eu posso usar esse como reflexo em garrafa, esse tipo de situação. Então é uma solução fácil, rápida e barata, porque o tecido é barato, o grampo é barato e você tem a versatilidade na construção. Uma outra situação que eu acho bem interessante mencionar, por exemplo, eu tenho um strip box. Strip box, por ter essa construção mais fina, muitas vezes não atinge o seu objetivo. Eu preciso trazer um pouco mais de luz na largura, vamos dizer assim. Eu tenho um preenchimento a ser feito, mas o strip ele vai me trazer um filete muito fino.
não estou preocupado com reflexo, eu apenas quero ganhar mais largura nessa situação. Então, muita gente, eu já vi muita gente fazendo o uso dessa forma, onde não se traz o reflexo, mas eu preciso do preenchimento. Pode ser até como luz principal, mas eu quero ganhar largura nessa fonte de luz, mas também não posso perder na altura. Uma dica que eu acho que funciona muito bem no strip box é o seguinte: você trabalhar com ele em 45 graus, dessa forma. Então, se você quer dar ênfase ao rosto de uma pessoa, por exemplo, trabalhe o rosto mais próximo dessa parte mais alta. Ou a ênfase é numa parte um pouco mais baixa, então aproxima essa parte. E assim você consegue um pouco mais de largura, ou seja, na sua fonte de luz, e vai perder um pouco na altura, porque na verdade vai virar uma caixa um pouco mais larga, perdendo um pouco de eficiência, mas fazendo um preenchimento de uma forma um pouco maior. Tem funcionado, funciona para mim, você pode fazer um teste, caso você tenha um strip box, e verá o resultado bem bacana. Então, o que se ganha com isso? Mais largura na sua fonte de luz. Eu perco um pouco na altura, porque a minha área começa a diminuir na altura, mas eu ganho na largura. E no preenchimento total, eu acabo ganhando o que eu precisava. Tá? Não é a solução perfeita, mas é uma dica que funciona muito bem. Dá uma inclinadinha, você vai ver que você ganha um pouco mais de luz na lateral, vamos dizer assim. Você ganha mais suavidade, porque sua luz começa a se tornar mais larga. Tá? Então, num preenchimento isso funciona legal, até como luz principal, vocês vão perceber isso.